Só um minuto, Eli, rapidinho. 1 segundo. Tá. 1 segundo. O pessoal está entrando ainda, Lulinha, fica tranquilo. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Oi. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho, Lulinha, o pessoal chegar para a live. Temos 2 pessoas online só por enquanto. Tá, ok. Então, vamos chegar aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui, tá, Lulinha? Uhum. Falar uma boa noite para o pessoal aqui do Japão, né? Um bom Sim, dia verdade. para o pessoal que está vendo a gente lá no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ellen Rayano. Eu sou a jornalista responsável pelo canal Japão aqui na província de Shizuoka. E é um prazer ter todo mundo aqui ao vivo hoje na nossa página. A partir de hoje, o canal está iniciando um novo projeto, que são essas entrevistas ao vivo, sobre diversos assuntos, principalmente ligados à vida aqui no Japão. E para dar esse pontapé inicial, né, nada melhor do que um cara que é bom de bola, que é uma das paixões dos brasileiros e que os japoneses também estão aprendendo a amar, muito em razão por causa desses profissionais que atuam nos gramados daqui. Então, o assunto de hoje é futebol e o bate-papo é com o artilheiro do Corinthians, da seleção brasileira, Luiz Moraes dos Reis, mais conhecido como Lulinha, que nesse ano vestiu a camisa da equipe do Júbilo Iwata e já balançou algumas vezes a rede nos lados japoneses, né, Lulinha? Seja bem-vindo, Lulinha. Obrigado por aceitar esse convite e essa disponibilidade de falar conosco e com os seguidores que acompanham a gente. Eu que agradeço estar participando dessa, acho que a primeira live que vocês estão fazendo, né? E é um prazer aqui estar batendo um papo sobre futebol, entre outras coisas também, né? É um prazer. Lulinha, você está completando 17 anos de carreira, né? Você já atuou aí em dezenas de equipes profissionais no Brasil, no exterior. Hoje, você já está mais experiente, né? Como é que Isso. você avalia essa evolução sua toda no futebol? Como todo começo, né? Ele sempre é complicado, é difícil, né? Eu vou contar um pouco, comecei muito novo a jogar futebol, apenas com 8 anos de idade e tal. E hoje eu já estou com 30 anos de idade, então as coisas passam muito rápido, né? Muitas experiências, umas boas, outras nem tantas, né? Mas a gente já está calejado e acostumado, né, com algumas situações que a gente vive dentro do futebol, né? Mas para mim, como eu disse, eu comecei muito novo a jogar no profissional, com apenas 16 anos de idade, então hoje eu já me sinto um jogador bem experiente, apesar ainda de ter muita lenha para queimar ainda pela frente, né? Tem muito chão ainda, né, Lulinha? Tem sim. Eu queria saber, eu acho que as pessoas têm curiosidade nisso também. Da onde que veio o seu apelido Lulinha? É de Luiz mesmo ou tem algum outro significado? Então, praticamente quase todo mundo, quando eu faço entrevista, querem saber, né? Tem a curiosidade de saber do apelido, né? Então, realmente é do Luiz, né? Como meu nome é Luiz Marcelo, e meu pai, carinhosamente, sempre me chamou de Lulinha e tal, e eu nunca fui um cara muito alto, então pequeno, ele me chamava mais de uma forma carinhosa, né? De Lulinha. Só que acabou pegando, então desde criança mesmo, acho que praticamente desde que eu nasci. São poucas pessoas, assim, que me chamam de Luiz ou de Marcelo, né? Que acabam me chamando pelo nome mesmo. A maioria das pessoas que me conhece acaba me chamando mesmo pelo apelido. Lulinha, você jogou no Ceará e Uhum. lá você também recebeu um bordão bem bacana, né?
Sim, que foi Lulinha joga fácil, né? Esse Lulinha foi. joga fácil, né? Foi de um torcedor fanático, pelo que eu Sim. andei vendo por aqui. Conta pra gente como que foi essa passagem sua por lá. Nós temos Então, muitos seguidores no Brasil também. Eu acho que eles uhum, gostariam de saber isso antes da gente entrar nessa questão toda de você estar aqui no Japão. tá bom. Então, isso aí eu tenho um carinho enorme pelo Ceará, onde eu joguei, pelo povo cearense também. E essa história é uma história muito engraçada, porque, se eu não me engano, acho que foi meu segundo jogo pelo Ceará, né? Participando. E aí, nesse jogo, eu fiz 2 gols e joguei muito e tal. E tinha um torcedor lá que era aquele torcedor da primeira fila, né? Vamos dizer assim, que estava em todos os jogos, acompanhava o clube onde fosse jogar. E aí ele comentou, na hora que eu fiz o meu segundo gol, ele comentou com o pessoal que estava atrás. Aí ele, joga fácil demais esse Lulinha, né? Aí E aí filmaram na hora e tal. E ele acabou ficando super famoso lá por conta desse bordão, né? Que ele falou. E pegou. Onde eu ia, no Ceará, onde eu tava lá em shopping, abastecia o carro. E aí o pessoal já nem me chamava de Lulinha. O pessoal, aí joga fácil, beleza? Joga fácil. Aí pegou. Então no Ceará ficou muito marcado. Inclusive, esse próprio senhor aí, né? Que ele é um senhor de idade, ele saiu como vereador para a cidade lá do Ceará e colocou esse bordão, né? Joga fácil e tal, porque foram fazer entrevista com ele, foram na casa dele e tal. Ele foi até o clube lá também fazer entrevista junto comigo e tal. Então, assim, ele ficou muito reconhecido por conta desse bordão aí que ele falou e pegou, né? E pegou. No fim, você ajudou ele a ganhar uns votos, né? Então, Ah, ali. não sei se ele se candidatou lá, mas acho que ele conseguiu uns votinhos sim. Ah, bacana. E esse carinho que você recebia lá no Brasil, como que está sendo aqui no Japão? Você recebe da mesma forma ou os japoneses são um povo um pouco mais fechado, Lulinha? Conta pra gente. Então, aqui no Japão é de uma forma. Eles têm carinho pelo jogador, assim, eles são muito fanáticos, eles amam muito futebol também, como o povo brasileiro também gosta de futebol. Só que eles são mais frios, né? Vamos dizer assim, né? Não tem aquele negócio, tipo, no Brasil, se a gente vai jantar ou comer, se tem uma pessoa que te reconhece ou que gosta de você, na hora a pessoa ali, às vezes, já levanta, já pede um autógrafo, uma foto. E aqui no Japão eu percebo que eles reconhecem tudo, assim, fica com aquela cara assim, tipo, jogador do Júbilo, alguma coisa assim. Só que eles não chegam até mim, no caso, né, para pedir uma foto, um autógrafo, eles são mais reservados, né? Mas é uma questão da cultura, né? Da cultura deles, de às vezes pensar que vai estar incomodando a pessoa no horário que a pessoa está jantando, ou ali não está num trabalho, no ambiente de trabalho deles, né? Então, no Japão, aqui eles são mais frios, mas eles amam futebol, assim, é uma coisa incrível também que eu, quando eu cheguei aqui, eu fiquei super feliz, super contente. O meu primeiro jogo, antes de toda essa pandemia acontecer, do coronavírus, né, tinha 15, 18 mil pessoas ali em Lata, no estádio, estava super lotado o estádio, então foi algo que eu fiquei super surpreendido positivamente, né. Você sentiu como se estivesse no Brasil ou não? Senti porque assim eles cantam o jogo todo, eles incentivam o jogo todo, eles não param de cantar, de empurrar a equipe, né, que eles estão torcendo. E como os brasileiros aqui eles tem muita boas referências, né? Então quando tem brasileiro jogando, eles sempre levam a bandeira do Brasil pro jogo e tal. Então sempre de alguma forma eles tentam nos incentivar, né, por sermos estrangeiros, não estarmos no nosso país. E isso é bem bom para a gente que está lá dentro daquele campo e a gente sente, né, isso aí. É, você está completando uma temporada agora no Júbilo, né? A equipe não ficou bem classificada, né, Não, infelizmente Lulinha? não. Mas a imprensa aqui tem destacado o seu desempenho. Como que você vê o seu futuro aqui no Júbilo? Infelizmente a gente tinha traçado um objetivo para esse ano, né? Que era subir para voltar o Jubo para a primeira divisão, que o Jubo tinha caído no ano passado, infelizmente. E o time com muita qualidade, com muitos jogadores bons, mas infelizmente tivemos alguns jogos ruins, né? E aí chegamos agora na reta final sem chance do acesso para a primeira divisão, né?
Mas falando individualmente, eu me sinto feliz. Eu praticamente participei de todos os jogos pela equipe, né? Fiz gols, ajudei a equipe nos momentos importantes e difíceis, né? Mas claro que a gente fica sempre por aquele, né? Cara, eu podia ter feito mais, eu poderia estar agora nessa fase brigando para subir para a primeira divisão, que era o objetivo principal do clube, né? E que acabou não acontecendo, mas como você disse, meu ano está acabando aqui, meu contrato também, mas ainda tem algumas previsões aí, estamos esperando algumas situações acontecer, especulações também. Como eu disse, eu gostei muito de jogar no Japão, é um país que me agradou muito. Conta pra gente, então, como que foi toda essa história de você chegar aqui no Japão, Lulinha? Então, eu sempre tive um desejo de jogar no Japão, porque com 14 e 15 anos eu vim 2 vezes para o Japão, participar de 2 campeonatos em Sapporo, né? E foi com a equipe do Corinthians na época, que nós fomos campeões do Brasil-Japão, né? Do campeonato. E aí o campeão no Brasil vinha fazer um torneio no Japão. Então, quando eu vim naquela época, a gente jogou em Sapporo. E eu lembro que naquela época eu joguei muito bem o campeonato e até o diretor do Sapporo queria que eu ficasse já no Japão, né? Mas eu tinha apenas 14 anos de idade, Nossa. muito novo, não tinha nem longe da família, assim, tudo mais. Mas ali já criou o desejo, né, de vir jogar no Japão por conta de tudo que eu falei, das pessoas gostarem de futebol, de serem fanáticos. Eu lembro que eu, 14 anos, eu nunca tinha dado tanto autógrafo, porque era tanta criança que tinha e eles queriam autógrafo. Não, às vezes, claro, nem te conhecia nem nada, mas ali só por gostarem, por você estar jogando futebol. Então, ali já criou esse desejo. Eu, na temporada passada, eu estava jogando no futebol do Chipre, e aí o empresário me ligou falando da situação aqui do Júbilo, se eu tinha interesse. Aí na hora eu já, claro, falei, tenho sim, é uma boa situação, um desejo que eu tenho no meu coração de jogar já no futebol japonês. E aí acabou dando tudo certo, eu vim aqui pro Júbilo. Quanto tempo faz que você chegou aqui no Japão, Lulinha? Eu cheguei aqui no final de fevereiro, né? Então ainda não tem um ano ainda. É, E pode falar. você já arranha alguma palavra em japonês? Então, eu sou bem curioso, sabe? Sou bem curioso. Nosso time tem um tradutor, né, que tá sempre ali nos ajudando, porque não tem condições de treinador japonês. Mas eu arranho algumas coisinhas aí, tipo, Kengi desu ka, Genki desu, Daijoubu, que mais? Ohayou gozaimasu, Konbanwa. Algumas coisas a gente fala, né? Alguma coisinha. Que bacana, né? Então vamos traduzir para o pessoal que está no Brasil, que está nos assistindo, o que são Sim. essas palavras aí que você disse para a gente, Lulinha? Então, Keng desu ka é tudo bem, né? Se a pessoa está bem, aí você responde Keng desu, sim, estou bem, Bacana. né? E o Ohayou gozaimasu é um famoso bom dia nosso, né? E aí tem o arigato, que as pessoas conhecem, que é obrigado, sayonara, que é Todo mundo já tchau. conhece, né? Aí tem um que eu falo bastante, que é o tsukare samades, né? O tsukare, que é o bom descanso, né? Depois do treino, Termina o normalmente. treino, Termina o eles. treino, é o descarê. E aí é isso, né? As E é coisinhas que a gente gostoso, arranha. né? Eu gosto, aí às vezes eu vou num café aqui, alguma coisa, aí eu tento, né? Falar alguma coisinha em japonês, tento decorar algumas coisinhas e aí vai, né? Ah, que bacana. Lulinha, a gente está tendo um pessoal aqui perguntando, deixa eu ver aqui, Ricardo Yamanashi quer saber do Lulinha se você continua na próxima temporada no Júbilo. Então, Ricardo, boa noite. Ainda é incerto, né? Ainda não. Eu não sei se vou continuar. O time tá vendo se vai ser o mesmo treinador, se vai mudar. Então, eles ainda estão decidindo como vai ficar os jogadores para a próxima temporada. Os estrangeiros, principalmente, né? Tem também uma pergunta aqui da Cristina, aliás, não é nenhuma pergunta, mas ela está falando. A Cristina, pelo visto, tem descendência japonesa. Falou que você está falando melhor o Nihongo do que ela, Lulinha. Que nada, nossa, eu tenho que melhorar muito ainda.
Tem uma amiga minha que fala bem, mora aqui, né? Nasceu aqui, né? Então aí eu tento aprender algumas coisinhas assim, né? Que bacana. Deixa eu te perguntar, dos países que você já passou, o que mais de diferente você tem encontrado aqui no Japão, Lulinha? Então, no Japão eu me surpreendi, porque eu não imaginava que tinha tantos brasileiros aqui. Porque todos os lugares que eu joguei, na Coreia, pelo menos na cidade onde eu joguei, não tinha brasileiro praticamente. No Chipre também não tinha brasileiro. Emirados Árabes tinha brasileiro, mas era não morando, né? É mais para visitar o país, quando férias e tudo mais, que acabava encontrando, mas aqui no Japão me surpreendeu isso, a quantidade de brasileiro que mora aqui no Japão, né? Que trabalha aqui, que muitos cresceram aqui, tem muitos ainda que nem nunca visitaram o Brasil, né? Muitos brasileiros que alguns nem foram ao Brasil. Então isso acabou me surpreendendo. Então, mais em termos positivos, né, nessa questão, porque nos países que eu joguei, dificilmente encontrava feijão para comer, tinha que levar do Brasil, é, comida brasileira, dificilmente, restaurantes brasileiros, dificilmente eu encontrava. Então, aqui no Japão, quando eu cheguei, a primeira coisa que me levaram já numa comida, no arroz e feijão ali de wata já. Então, assim, Você não então, sentiu falta nem um pouco da comida nem um brasileira, pouco, eu então. me senti realmente aqui no Brasil, mercado brasileiro. A gente consegue encontrar aqui mercado brasileiro com os ingredientes, com os temperos do Brasil. Então, como eu disse, para vir aqui no Japão, nessa questão é muito tranquilo, né? Dessa questão dos outros países que eu vivi, que pô, tinha que reservar uma mala somente para colocar comida, feijão, tempero e tudo mais, porque no país a gente não encontrava. Você sofria nesses lugares com alimentação. Você Eu tinha que me prefere a comida adequar, né? brasileira? Eu prefiro, mas aí eu tenho que me adequar ao país que eu estou, né? Porque como treina, joga, tem que repor muita energia, nutrientes e tudo mais. Então eu me adequava ao alimento deles, né? Então, coisas que eu não comia antes, eu passei a comer. Mas me fala que a comida japonesa. Eu sei que você encontra muita opção de comida brasileira, mas você frequenta os restaurantes japoneses mesmo? Você gosta de comer um sushi, Lulinha? Adoro, adoro, amo sushi. Eu vou sempre que eu posso. Até comida chinesa, tem o sayawako, como todas essas coisas aí. Eu não, coisa de comida eu não tenho frescura não. Eu gosto de experimentar, eu gosto de saber se é do meu agrado ou não, antes de poder falar, né? Mas comida japonesa, sushi, eu sempre amei no Brasil, até mesmo antes de vir para o Japão, né? Então, quando eu vim para o Japão, eu falei, agora eu vou comer o verdadeiro sushi, né? Então, sempre que eu posso, eu vou no sushi, nos rodízios de sushi, que tem bastante aqui, né? Deixa eu te perguntar, agora com essa questão da pandemia, teve umas mudanças de hábito assim bem drásticas. Acho que você sentiu porque quando você chegou em fevereiro, estava, mas não tão forte assim, né? Como que tem sido o dia a dia de vocês durante os treinos, por conta da pandemia? Eu acho que é uma curiosidade das pessoas de ver como é essa diferença, né? Porque a gente olha, se comparado com o Brasil, os casos são menores, né? Sim, Então, sim. conta pra gente como que é um pouco o dia a dia de vocês treinando, dessa vida nossa aqui no Hum. Japão nesse período. Então, infelizmente aconteceu toda a situação, né? Não só com o Japão, mas com o mundo inteiro, né? Essa questão da pandemia, do corona, então mudou muita coisa, na verdade, né? Porque, por exemplo, o nosso clube lá todo dia tem que ser feito regularmente, né? A gente mete a febre, aí tem que colocar lá no site, né, que eles criaram, né, da própria G-League, né? Então nós temos que ir lá todo dia colocar se a gente saiu, se a gente comeu, em que restaurante a gente foi, com quem a gente estava. Então, assim, tá muito, muito rigoroso. E quando a gente chega no clube, é aquilo, né? As pessoas estão recomendando, né? Uso de máscara, passar álcool em gel o tempo todo, quando chega a média temperatura. Na academia, por exemplo, do clube, só pode ser 7 pessoas. Se tiver mais de 7, os outros têm que esperar fora da academia.
Questão também na hora da massagem ali, somente 15 minutos de massagem, com uso de máscara, a fisioterapia também, tudo tempo regrado, para não ficar muito tempo ali junto, né? E isso acabou mudando, né, nessa questão, né, que nós estávamos acostumados a estar todo mundo junto ali e tal, tudo mais. Mas como é o futebol, né, não tem jeito, chega dentro do campo ali, é um tromba com o outro, um dribla o outro e tudo mais, às vezes cai no chão e tudo mais, mas tá bem rigoroso nessa questão aí, né, do corona, né, infelizmente. E o clube pediu alguma restrição para vocês não saírem ou não fazerem algumas coisas fora do normal, só o treino? Ou vocês ainda têm essa liberdade de passear, de comer fora? Então, como os casos, uns 2, 3 meses tinham aumentado, né? Tava aumentando, eles restringiram, né? A gente poder ir em restaurante, né? Tava só podendo comer em casa e não podia sair da região aqui de Shizuoka, né? Tinha que ficar somente nessa região, não podia sair dessa área. E, claro, bares, coisas com muita muvuca, muita gente, nem pensar, não poderia de jeito nenhum. Ah, olha, nós temos várias pessoas acompanhando aqui a nossa live. Até ia pedir para eles compartilharem, né, Lulinha, para alcançar o maior Sim, número de pessoas. claro, Tem importante. Marli Moraes mandando coraçãozinho para É minha mãe, você, hein? Luli. Ah, É a que minha mãe. bacana! Eu Acompanhando. falei pra você, mas é a minha mãe, ela tá aí. Então me conta como que é essa questão da saudade, porque do outro lado do mundo, horário oposto, vocês conseguem se falar sempre. Ah, sim, a gente sempre consegue se falar. Minha mãe, ela acorda cedo lá no Brasil, né? Tá acostumada a acordar 6, 7 horas da manhã lá no Brasil e aqui tá no horário bom, né? 7 da noite, 8 da noite. Então a gente tá sempre se falando, né? Mas a questão da saudade não é a mesma coisa, né? Você falar pelo vídeo ou você poder dar um abraço. Hoje, infelizmente, nessa questão do corona, né? Tá se evitando um abraço e tudo mais, mas, mãe, chegando no Brasil, nem que a gente se abraça de máscara, mas não vai ter jeito, tem que dar um beijo, porque vai fazer um ano, né? Já que é praticamente um ano que nós nos vemos, né? Então a saudade ela só aumenta a cada dia, né? Não tem jeito. Esse foi o maior período que você ficou longe da família, ou nas outras ocasiões você também precisava ficar muito tempo? Porque teve uma restrição muito grande de entrada e de saída, né? Sim. Eu acredito que esse foi o tempo maior que eu fiquei longe deles, porque os campeonatos normalmente eles são 9 meses, né? E aí 9 meses aí depois tem as férias, né? E aí eu fico um mês no Brasil, eu acabo vendo. Mas por conta da pandemia se prolongou mais, né? O campeonato era para ter acabado já um mês de novembro, final de novembro era para ter acabado o campeonato. Então, por conta da pandemia, se estendeu até 20 de dezembro. Então, esse período está sendo um período mais longo que eu estou longe deles, né? Então, é bem difícil, bem complicado. E alguns países que eu joguei, como já falei, a minha mãe foi me visitar e tudo mais, minha irmã, o pessoal foi me visitar, só que aqui no Japão é muito longe, minha mãe tem medo de andar de avião e tal e tudo mais. E aí é complicado, difícil por conta da pandemia também. Linha, temos mais uma questão aqui do Ayrton Seikitsi. Não sei se eu pronunciei errado, desculpa qualquer coisa, viu, Ayrton? Ele está dizendo assim: na sua visão, o Japão já evoluiu a que patamar no futebol comparado mundialmente? Já se pode dizer que ele está na elite? Aí ele diz que já esteve aqui e disputou o campeonato amador por aqui. Hum. Então, Ayrton, eu acredito que na Elite ainda não, né? Se vamos colocar ali os 10 primeiros, acredito que ainda não, mas teve uma evolução muito grande, temos tecnicamente, né? Os jogadores japoneses hoje eu vejo que eles são muito bons fisicamente, né? Eles correm bastante, tem muito. Na parte física eles são praticamente perfeitos, mas eu acho que antigamente faltava muita parte técnica, né? Então, como eles trouxeram brasileiros para cá, treinadores brasileiros que estão atuando aqui, jogadores brasileiros também, que eles gostam, a maioria dos clubes sempre tem estrangeiro e sempre tem algum brasileiro.
eles acabam até melhorando, e o importante dos japoneses, eles gostam, né? Eles observam muito bem, eles tentam fazer, às vezes você faz um drible, alguma coisa assim, você vê que depois eles tentam fazer, repetir, para até melhorar tecnicamente, como eu disse. Mas acredito que ainda falta um pouco para poder estar entre os gigantes assim mundiais, como Brasil, Espanha, Alemanha, né? Então ainda falta um pouco, mas tem tudo para crescer. Eu acho que em termos na Ásia aqui é com certeza um dos melhores. Bacana. Pessoal que está chegando agora, nós estamos falando com Lulinha, atual jogador do Júbilo Iwata. Lulinha, eu vou te perguntar uma questão assim que você responde aí, vê o que você acha. Você recebeu alguma proposta de alguma outra equipe japonesa? Então, ainda proposta oficial ainda não, né? Tem, como eu disse, tem algumas sondagens, né? Sondagens sempre tem, acabam perguntando e tudo mais. Mas proposta ainda não recebi nenhuma ainda. Proposta oficial Mas, não. mas se depender de você, você ficaria no Japão ou você vai Dependesse de tentar mim, alguma. se dependesse de mim, sim, como eu disse, eu gostei muito daqui, como eu falei, ainda tenho muito que crescer, é o primeiro ano ainda, a gente, querendo ou não, a gente leva um tempo para se adaptar ao futebol, ao país, especialmente quando o treinador é japonês, tem algumas formas que ele gosta que você jogue, que você atue e tudo mais, então leva um pouco de tempo para você se adaptar a tudo isso, né? Mas é um futebol que me agradou muito, eu gostei muito, como eu disse, eles são rápidos, mas eles gostam também de ter a bola, de tocar a bola, de ser técnico, né? De usar isso. E isso me agradou bastante. Então, acho que dependesse de mim, claro, não é também qualquer proposta que nós iríamos aceitar, mas é algo que eu tenho vontade de continuar para poder, né, crescer cada vez mais. Tem mais uma pessoa mandando uma mensagem aqui para você, viu, Lulinha? Hum. Pamela, ai que gato, e um coraçãozinho. Beijo, meu amor. Ela mora no Japão, ela que é a minha teacher, entre aspas, né? Ah, ela que tá te ensinando o Nihongo por aqui, Lulinha. Ela tá me ajudando muito, bastante. Beijo, meu amor. Que bacana. E aqui, qual foi a sua maior dificuldade? Ela tá te retribuindo beijo aqui, viu? O que que você pode falar para as pessoas que qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou aqui? A maior dificuldade, eu, então, como eu disse, eu já passei por cada país é, bem mais difícil de se adaptar que o Japão, né? Então, no Japão, acredito que não tive tanta dificuldade, né, com isso. Por exemplo, o Chipre. Eu cheguei lá, não tinha tradutor, o treinador era escocês. Hum, Então, assim, para mim se comunicar com ele era difícil. Aí que eu tive que meter a cara nos livros e aprender o inglês, né? Então, aqui no Japão não, tem um tradutor, as pessoas te acomodam, eles te recebem bem, eles esperam você estar todo adaptado, colocam você numa casa, tudo bonitinho. Então, assim, não tive, falar, passei algum perrengue no Japão, não passei. Só essa questão da pandemia, né? Que infelizmente acabou dificultando muito as olha, coisas, né? a Pamela está falando aqui que foi a carta. Conta pra gente É como. verdade. Nossa, verdade, verdade. Boa. Nossa, obrigado, pô. Lembrou, hein? Nossa, me estressou no Japão isso. Como me Porque, estressou? Porque em con- todo Em todo país que eu fui, eu podia dirigir, né? Eu podia ir para lá e para cá, podia me locomover. E aqui no Japão eu tive que tirar a carta, né? Do zero, né? Do zero não, né? Eu tive que ir lá em como que é o nome? Esqueci o nome aqui. Tem Hamakita. Hamakita. Boa, lembrou isso. Obrigado. Tive que ir Hamakita e tive que fazer a prova, né? A famosa prova, né? E aí eu reprovei 4 vezes. Reprovei Eles, 4 vezes. E eu fui tirar a quarta agora, consegui tirar, faltando um mês para ir para o Brasil, praticamente. Eu consegui tirar a carta. Então, isso aí, nossa, porque eu dependia de táxi, né? Eu tinha que ficar com táxi. A própria PAN também me ajudou muito nessa questão, me levava para treino, me buscava e tal e tudo mais. E aí tinha que pegar, às vezes, trem, descer na estação. Então, isso aí acabou me atrapalhando muito nessa questão, né?
Atrapalhou Eles são demais, bem nossa. rigorosos aqui para tirar a carta de Muito, motorista, né? muito, muito. Eu lembro que era 13, 14 pessoas. Teve 2 vezes que eu fui que não passou ninguém. Não passou nenhuma pessoa. E eu saía de lá mordido. Saí de lá e o tradutor que me aguentava. E a PAN também me aguentava muito. Falando, meu Deus, não é possível. Eu dirijo há 15 anos. Como que eles não deixam eu dirigir aqui no Japão e tudo mais, né? Mas são regras, né? Então a gente tem que cumprir. E o clube de maneira nenhuma ia liberar o carro para me dirigir aqui sem estar habilitado, né? Então eu fiquei acho que 9 meses, 9, 10 meses, 10 meses praticamente sem carta, só andando de trem, de carona, para lá e para cá, e de táxi. Ah, difícil, né? E Difícil. daí tem mais uma pessoa aqui falando que gostou do seu penteado, Clinton Barbeiro. É o autor dele, né? Ele que fez hoje lá. Foi lá, ele deu um talento especial lá no salão. Ficou muito bom. E Parceiro a demais. gente, a gente tem que agradecer porque foi no salão que a gente se conheceu, né, Lulinha? E começamos a agendar Coincidência, essa né? Foi uma live, né? coincidência, né? Foi. Foi Verdade. assim, então, agradecendo o pessoal lá do Salão de Wata, né, do É, Frank Barbeiro, porque verdade. foi lá que a gente se cruzou por acaso, eu fazendo matéria para o canal Japão On, né? Uhum. E tivemos a ideia de fazer essa entrevista, que seria pessoalmente, mas por conta dessa pandemia também, a gente achou que seria uma ótima oportunidade de falar online, ter esse pessoal, esse público participando com a gente, né? É verdade, é verdade. A Lucinha Moraes, eu acho que é sua tia, porque ela está assim, escrevendo. Deus te abençoe, meu sobrinho lindo. Beijo, boa sorte, amo você. Pensa, tia. Obrigado, meu amor. Também te amo. É minha tia, minha tia. A É, família vai entrar aí daqui a pouco. ah, então, vamos entrando, família, para matar um pouco a saudade aqui do É. Lulinha, né? Aham. É, e a Pamela falou que tudo bem ser chofer, hein? Não tem problema, não. Ó. Mas agora eu como eu tô dirigindo agora eu que tô carregando pra lá e pra cá, levando. Ah, bacana. A Cristina tá mandando uma outra mensagem falando que ela tirou na terceira tentativa a carta de motorista aqui no Nossa. Japão. Então não foi só com você, não, viu, Não, acho que Lulinha? são vários brasileiros lá que passam raiva, mas é complicado, como eu disse, são regras deles, né? Então a gente tem que acatar, não tem jeito. Mas, infelizmente, para Mesmo. quem está acostumado a dirigir, você vê você ir lá fazer o teste tudo certinho, porque nessas 4 vezes que eu reprovei, teve umas duas, pelo menos, que eu falei, agora eu passo, né? E aí eles falam, não, você não passou. Aí você fala, nossa, aí faz o tal do Kakuni, pra lá, pra cá, o Kakuni. Aí olha embaixo do carro pra ver se tem algum bicho, não sei o que. Aquelas regras dele, né, que tem que fazer. E então, e aí, graças a Deus, eu já tava quase desistindo. Eu falei, vou embora, não vou fazer mais carta, não. Aí quase desistindo, aí fui, aí consegui passar. Ah, tá vendo? A gente não É. pode desistir, mesmo porque eu acho que Não, eles não são pode. bem rígidos mesmo, porque é um dos países com menos acidente de carro, Sim. né, Não, tá Lulinha? certo, né? Como eu disse, são regras deles, são normas, estamos num país, então temos que entender e acatar, né? Não tem jeito. E o pessoal tá achando graça, rindo aqui, porque eu acho que eles passaram pela mesma situação que você. Nossa, meu Deus do céu, nossa. Estão E mandando cada pessoa que mensagens aqui. passava nervosismo, porque você vai de testemunha para outra pessoa, né? E a perna tremendo, a pessoa errava o caminho, e às vezes eu querendo falar para a pessoa, não, é para a esquerda e não pode falar. É complicado, é difícil. Eu acho que você tocou num assunto aí que as pessoas gostam muito, que passam muito por isso, os brasileiros, né, por aqui, e Nossa. que hoje a gente dá risada, mas que é uma situação que na hora não é tão agradável, né? Ó, o Não. Clinton mesmo está falando que foi 8 vezes fazer o teste. Aí, é muito difícil, é complicado, que são as regras, né, que nós brasileiros não estamos habituados a fazer e tal. E aí, quando chega aqui, você tem que fazer. Eu fiz, se eu não me engano, antes de fazer o teste mesmo, eu fiz 5, 6 aulas, né? E aí o professor falou: você tá tinindo, você tá bem demais. Nossa, minha confiança foi lá no alto.
Chegou, passei o L ali e caí num buraco. O primeiro buraco, puf, caí. Aí o cara volta. E o problema, eu acho que o maior problema, claro, você reprovado é o problema, mas o tempo que você demora, que é demorado para remarcar o novo teste, né? Que infelizmente teve uma vez que eu fiquei 2 meses para fazer um novo teste, né? Então passa muito tempo para você fazer esse novo teste. Isso que é o mais complicado, eu acho. Agora, voltando um pouco no assunto do futebol, Lulinha, o que que você sentiu de mais diferente nos treinos daqui do Japão com relação aos treinos do Brasil, aos treinos dos outros times que você passou? Então, aqui, como quando eu cheguei, a comissão técnica era estrangeira, né? É a comissão técnica espanhola. Então, eu não tive tanta dificuldade por essa questão. Eles não têm essa coisa de fazer muito treino físico, de fazer. Eles gostam de treinar praticamente igual treinadores brasileiros, né? Como disse, o treinador era espanhol, o preparador físico paraguaio, o auxiliar era espanhol também. Então, assim, não tive tanta essa dificuldade do treinamento, que é muito treinamento similar ao Brasil, que nós estamos acostumados. E aí, depois que o treinador foi mandado embora, entrou um japonês, né? E aí já foi um pouco mais complicado essa questão de treinamento, né? Porque é um cara que cobra muito ali em cima, questão de movimentos e tal. Então fica nessa questão de repetitivo, né? Tem que fazer um movimento e, assim, às vezes não tem nem espaço para você fazer, mas ele quer que você faça esse movimento. Então é aquilo, você tem que se adaptar a essa situação do novo treinador. E aí isso aí, infelizmente, requer tempo, né? Para você se adaptar a isso. É uma situação que até você se acostumar leva um tempinho, né? Leva, é difícil. Lulinha, estou com mais uma mensagem aqui para você da Daisy. Daisy Juninho, Juninho Daisy. Falou que você é a cara da sua mãe. Deve ser conhecida da sua mãe lá, Lulinha. O pessoal no Pode Brasil ser. está em peso assistindo a gente. Que bom. E diz que ela adora falar de você, que Nossa. baba muito Nossa. É, e minha mãe é tá coruja mesmo, é coruja ali. Minha mãe é coruja. Defende com unhas e dentes. bacana. Vamos ver se o pessoal que está assistindo a gente quer fazer mais alguma pergunta, Lulinha. Você gostaria de contar alguma experiência sua daqui, relatar para o pessoal lá no Brasil? Então, teve uma experiência engraçada, inclusive com a própria Pamela, porque nós começamos a namorar e tudo mais aqui no Japão, que eu conheci ela aqui no Japão. E aí eu queria, falei, tô namorando, né? Falei, vou comprar umas flores para ela. E aí tem um mercado aqui perto de casa. Essa história é engraçada. E aí eu fui lá, vi umas flores bonitas, falei, vou comprar, né? Comprei e tal, tudo mais, né? Aí cheguei, entreguei para ela, aí ela ficou toda feliz com as flores e tudo mais. Só que eu percebi que ela ficou meio assim, né? Constrangida, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Você não gostou? Ela falou, não, gostei, são bonitas e tal. Aí ela, só que aqui no Japão, essas flores são para defunto. Quando, quando morre alguém, você leva no velório e tal e tudo mais. Aí eu, meu Deus do céu. Eu fui no mercado, comprei as flores, entreguei flores de defunto para ela. E depois que ela ficou um pouco constrangida de me falar, na hora ali e tal, porque eu tava tentando agradar, mas depois ela me disse que era flores para defunto, né? Que leva no velório e tudo mais, né? Que as flores ficam no mercado ali e tal, né? Aí eu falei, nossa, não sabia, né? Porque no Brasil não tá acostumado a ver umas Não flores tão tem. bonitas assim para defunto, né? É umas flores mais, né? Mas é uma história Ah, engraçada que aconteceu comigo aqui e com ela aqui no Japão. Foi engraçado. e o pessoal tá rindo com a gente, viu, Linha? Mas ela tá dizendo aqui que foi o primeiro buquê dela. Mas, nossa, eu fiquei todo fiquei sem chão, né? Fiquei com a cara no chão, né? Porque flores de defunto, né? Pra namorada não dá certo, né? Não dá certo, né? Mas isso faz a gente lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que aqui no Japão existem umas tradições muito culturais, muito diferentes do que a gente está acostumado
no Brasil, né? No Brasil a gente compra flores. Que flores que eram, Linha? Então, é umas flores de mercado, né? Comprei no mercado. Como eu disse, como eu não tinha carta aqui no Brasil, eu não tinha como ir para os lugares, né? E tem um mercado perto da minha casa, que eu podia ir andando. Aí eu fui até o mercado comprar umas coisas, aí eu vi as flores. Falei, vou fazer, comprar umas flores, né, para ela. Então não era muito grande o buquê, né? Era uma flor, tipo, não posso dizer, não sei como pode dizer o nome. Era um ramo, tipo um ramo de flores assim só, entendeu? Que fica no mercado. E aí ela chegou e falou que era. Não chegou, falou, ela agradeceu e tudo. Ah, obrigado, nossa, tudo mais. Só que eu vi a cara dela e falei, mas o que Tem aconteceu? Tá tudo coisa, né? certo? Aí ela, vou ter que te falar. Ela falou que era flores que leva no velório, né? Mas como você disse, é tradição, né, do Japão, né? Então, eu não sabia, mas agora Só nunca quem mais. vive há muito tempo e É, conhece a cultura é que sabe disso, né, é Linha? verdade, é verdade. Então, você deve ter mais algumas gafes depois para contar para gente, né? Tenho algumas sim. Sempre tem, né? Tem uma pergunta do Alan Lopes. Ele quer saber quantos gols você fez no campeonato aqui. Então, eu fiz 5 gols ao total aqui no Júbilo, né? É, isso, 5 gols ao total, por enquanto. Por enquanto agora já praticamente acabou a temporada, né? O Ricardo Yamanashi, de novo perguntando: futebol brasileiro ainda tem espaço para o Linha? Acredito que sim. Como eu disse, eu recebo sondagens do Japão, mas também recebo muitas ligações do Brasil também. Então, tem espaço sim, assisto, acompanho muito futebol brasileiro, né? E vejo que tem sim, né? Mas, claro, treinar, trabalhar, para poder chegar, né? No futebol brasileiro a gente sabe que a cobrança é muito maior, né? Não só em termo de torcida, mas também a imprensa, né? A imprensa brasileira a gente sabe que ela bate muito, né? Então, a questão é você voltar com. O meu pensamento é isso: se um dia eu voltar, eu tenho que estar muito preparado, não fisicamente só, mas principalmente mentalmente, para poder aguentar, né? Crítica, cobrança, que a gente sabe que no Brasil tem demais. Então você tem que estar preparado não só fisicamente, mas também mentalmente com toda essa situação do futebol brasileiro. Mas, claro, acredito que tem espaço sim. Vejo todo respeito aos meus amigos atletas lá do Brasil, mas vejo cada jogadores que eu falei, dá para mim jogar. Linha, falar em jogo, amanhã tem jogo? Sim, amanhã é o nosso último jogo aqui pela temporada, vai ser no Ecopa, né? Vai ser às 7h30 da noite. Infelizmente eu não vou poder jogar, porque eu tive um entorse no tornozelo também. E aí eu tô tratando, treinando, né? Mas ainda não tô podendo jogar. E amanhã é nosso último jogo aqui. Tá faltando somente 2 jogos para acabar, esse de quarta e um domingo, e aí encerramos a temporada. Então amanhã acredito que não sei se vai ter muitas pessoas por conta do horário, que vai ser 7h30 da noite, e o frio vai estar bem forte esse horário. Caiu a Então temperatura bastante aqui esses caiu dias, bastante, né? tá muito frio. E amanhã é o encerramento. Amanhã nós vamos lá e dar tchau para a torcida. E a torcida vai agradecer e desejar sorte para a próxima temporada. No Brasil, se você fosse voltar a jogar, você tem algum time especial assim que você gostaria de jogar novamente ou jogar? Sim, todos os times que eu joguei no Brasil eu tenho um carinho, né? Especial. Claro que por alguns um pouco mais, né? Corinthians, claro, é um clube que eu cresci, que eu torço e tudo mais, que todo mundo sabe disso. Mas eu tenho um carinho, não tenho essa de escolher time, escolher lugar, cidade, nada disso, não. É o clube que me dá a oportunidade, eu acho que é o clube que eu tenho que guerrear, tenho que trabalhar duro para poder ajudar, que é o clube que abriu as portas, né? Como o Júbilo abriu aqui para mim, e o tempo que eu estive aqui, né, que eu estou aqui, me dediquei o máximo 100% para ajudar o clube, os objetivos do clube, que era o acesso, que infelizmente não veio. E agora, se tiver que para outro clube, vai ser a mesma coisa. Acho que quem me acompanha e sabe da minha carreira, acho que nunca sabe que nunca faltou vontade, luta, isso aí. Quando eu estou dentro do campo,
Isso aí eu me dou o máximo, 100%. E você tinha alguns companheiros estrangeiros com você no clube também, ou eram todos japoneses? Não, tinha um brasileiro, tem, né? É um dos Bixton, que já está aqui há muito tempo, e um espanhol também. Não. Linha, eu acho que assim, nosso papo foi muito bacana. Gostei demais. Foi assim uma primeira live de um projeto assim que o canal Japão está lançando, de querer conversar e contar um pouco a história do pessoal que está aqui, né, no Hum, Japão, para as pessoas conhecerem lá no Brasil, ou sim, mesmo informar a comunidade que está aqui. é verdade. Eu ia encerrar, mas eu estou recebendo aqui umas questões e eu acho que eu vou te perguntar. Olha, tem Pode ficar à vontade. Sarcom e Wata. Eu não sei se você está muito ocupado, a gente Não, Daijobu. vamos. Daijobu, tá bom. Daijobu, tudo bem, né? É, Ah tudo bem. lá, ele já tá falando japonês. Acostumou, acho que é a primeira palavra que todo mundo Ah, aprende é, o aqui, né, Daijobu. Lulinha? Tudo para tudo, Daijobu É, funciona, né? Daijobu, vai que vai. Sarcom Iwata. Olá, tenho uma pergunta. Meu filho faz escolinha no Júbilo de Iwata. Eles são bem atenciosos com ele na escolinha. E como é o tratamento com você? Eles são bem atenciosos também, é a mesma coisa. Como eu disse, quando eu chego, eles procuram ver se você está bem instalado, do que você precisa. Eles dão uma estrutura assim para você pensar realmente só em jogar futebol, né? Então, por isso que até eu gostei muito daqui do Japão, por conta disso, né? Porque nós somos estrangeiros, viemos de fora e tal, tem essa questão da adaptação. E por incrível que pareça, o Júpiter entende isso, né? Ele entende essa adaptação que o atleta precisa ter dentro do clube e tudo mais. Então, eles são super atenciosos, procura saber se está tudo bem, o tradutor tá 24 horas, se o que precisar, eu chamo ele pede mesmo para me ligar, para me perguntar se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa. Então, o tradutor virou amigão meu que, tipo, vou levar para a vida toda, não tem jeito, né? Amigos. Bacana, bacana mesmo. Tem gente desejando sucesso para você, o Clinton, Anderson Lopes, te mandando um abraço, desejando assim que Deus te abençoe Amém. muito. Obrigado. A Cristina falando aqui que já comprou um cartão muito lindo e colorido e também era de funeral. Quem nunca, né? É por aí, né, Lulinha? Acontece, acontece. Sarcondiá está agradecendo que você respondeu a ele. Eu queria agradecer esse pessoal todo que acompanhou a gente aqui na live, tá bom? Agradecer você especialmente, Lulinha, que topou e foi super gentil conosco em aceitar vir dessa entrevista para a gente. E realmente que você tenha muito sucesso, que você consiga renovar aqui seu contrato e continuar mais um tempo aqui no Japão. E para finalizar, eu acho que você pode contar assim, o que você achou de forma geral do Japão todo. Eu sei que também pandemia, mas você conseguiu conhecer alguns lugares. O que você realmente achou aqui do Japão, de forma geral, não só na questão do futebol? Hum. Então, é um país que, como eu disse, já tinha vontade de jogar aqui, mas eu gostei. Infelizmente, essa pandemia aí acabou atrapalhando muita coisa, a questão de visitar lugares e tudo mais, que ficou restrito. Nós só podíamos ficar aqui na região de Shizuoka. Então, assim, o que deu para fazer, questão de visitar, eu fui. Acho que alguns pontos turísticos, né, que eu acabei indo, não muitos, né, do que eu queria mesmo, mas em geral o Japão eu achei um país super bacana, um país super, super tranquilo, questão da Ásia, questão de respeitar, né, questão das pessoas respeitarem muito, então uma coisa que eu estava acostumado na Coreia também passou a ser aqui no Japão, outro país que eu tenho muito apreço e fiquei muito feliz de vir para cá. Ah, bacana, Lulinha. Então, pessoal, obrigada. E muita gente mandando outras mensagens de sucesso aqui para você, Lulinha. Obrigado, obrigado, eu agradeço.
Vou deixar salvo na nossa página, tá bom? Depois, quem quiser assistir novamente, essa entrevista que foi muito prazerosa, onde demos risada e soubemos um pouco de como é a vida do Sim, Lulinha aqui no Japão, né, Lulinha? é verdade. Obrigada, sucesso. E pessoal, vamos até a próxima. Quem tiver sugestões de pessoas ou assuntos que vocês queiram saber, deixa um recadinho para a gente, que a gente tenta encontrar uma pessoa bacana, assim como Lulinha, para conversar com a gente, tá bom? Até mais, Até Lulinha. mais, Até obrigado, mais, pessoal. agradeço. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.